Olá pessoal, meu nome é Anthony, venho mais uma vez aí no canal para podermos aí estar dialogando, conversando, enfim, trocando ideias, né? Que isso que é o máximo, né? Que faz nós nos engrandecermos, né? Então, pessoal, falando já de se engrandecer, né? Quero saber de vocês se vocês estão aí, em que energia que vocês estão deliberando os estados de vida de vocês. Inclusive tem um pessoal aí comentando, dizendo assim que, poxa, que legal a gente poder, nós mesmos, com as nossas próprias energias, transmutar, né? E conseguir ir lá na nossa consciência, não só conhecer esse aspecto, né? Igual estou fazendo nos vídeos, esse é o sétimo, né? Dessa etapa que eu estou falando na questão da sessão espiritual e os 10 mundos, né? Então o pessoal está falando, nossa, Anthony, eu estou indo lá nas minhas consciências, né? Fazendo me aprofundando mais, olhando a minha tendência kármica. Então eu estou mudando muita coisa através do quê? Através do conhecimento e desse diálogo que a gente está batendo esse papo, né? Gostaria que vocês deixassem seus likes, né? Comentassem igual vocês já comentam, inclusive gratidão. E também o pessoal aí se inscrever, né? Veja assim que tem um monte de visualizações, as pessoas visualizam o canal, né? Então é assim, gostaria que não só visualizasse, mas também até mesmo para nos incentivar no nosso trabalho, se inscrevesse, né? Desse seu like e fizesse parte dessa família. Por quê? Porque cada vez mais, conforme a gente vai tendo esse incentivo, a gente vai estar aí trazendo mais material e batendo esse papo que é muito gostoso, né? Então, o canal é um aprendizado eterno, por isso que, na verdade, assim, vocês falam, lá vem o Anthony com mais uma etapa. É realmente, né? Porque ascensão é a todo tempo, pessoal, né? A gente está conversando agora e as nossas células do nosso corpo estão fazendo o trabalho delas, né? Tanto que eu estou aqui, né, energeticamente falando com vocês, e as minhas células estão também trabalhando e absorvendo, né, o que eu estou dizendo, o que eu estou informando, né? Então, e através desse aprendizado, a gente vai observando fórmulas que vai sendo aplicada, né? E por falar na questão do estado de vida, nós, igual eu falei, né, estamos no sétimo e a gente vai falar hoje sobre erudição, né, o mundo de erudição, né, que é muito interessante. Eu já vou falar já do aspecto negativo, né, eu estou fazendo essa variável indo da mesma coisa dos mundos, né, que vem desde de Buda até o de inferno, né? E eu estou colocando também, transitando os estados, né? Nós seres humanos, né? Aqui também, como a gente atua no positivo e no negativo. O positivo, porque é um planeta dual, então por isso que a gente tem que fazer essas duas observações, né? Então, se nós não prestarmos atenção, né, de se expandir a nossa consciência, né, e também na nossa tendência, a gente vai se tornar o quê? Exclusivista. Por quê? Porque nós vamos ficar voltados só para dentro de nós, né? E vamos, porque temos essa tendência em ser exclusivos, né? Achar que só nós merecemos, né? E ficamos bem distante do que da realidade, né, da escuridão da alma que muita gente aí é, é, sempre a gente comenta, né, inclusive na dinâmica de chama gêmea, né? Então, e não só na dinâmica de chama gêmea, que é mais específico, vamos dizer assim, é mais individual, né, a questão da chama gêmea dinâmica, mas na ascensão espiritual também tem a noite escura da alma, né? Que é a escuridão que
Por quê? Porque toda vez que você vai fazer uma limpeza, né, ou tomar um remédio para uma doença, o remédio ele vai lá na ferida, né? É onde você tem. Eu mesmo, quando criança, né? Eu vou falar isso, mas muitos jovens não lembram, mas existiu o tal do metiolate. Então, quando a gente se machucava, a mãe da gente vinha com metiolate, a gente já falava assim: meus deuses, como é que vai ser? Então, quando você entra com a oração, quando você entra com a medição, isso é natural que você vá lá e mexer na escuridão fundamental da sua vida, né? Mas aí você está num outro patamar, né? Você já está no dos quatro caminhos nobres, igual eu disse, então aí você não vai ter tanto medo assim, né? Inclusive, quando você começa a fazer sua ascensão espiritual, você não está nas energias densas, né? No mundo do 3D, você está mais assim, mais perto da sua própria espiritualidade. Uma das coisas que você perde é o medo, né? O medo de viver. Você vai ter liberdade, né? É diferente, né? Então, quando a gente está no lado aspecto negativo do mundo de erudição, a gente subjetiva muito, né? O óbvio, né? E o conhecimento fica preso na nossa própria intelectualidade, né? Então, às vezes as pessoas falam assim: ô Anthony, qual que é a maior pobreza, a miséria? Eu falo da alma, né? Muitas vezes você é intelecto, fala muito bem, conhece muito bem, sabe transmutar dentro dos mundos, mas você não consegue passar para outras pessoas, né? Porque você fica exclusivista dentro do mundo da erudição, né? Não consegue passar, né? E o gostoso é você passar. Agora, falando de positivo, que é muito legal, né? Então, é onde você começa a discernir os conhecimentos, né? E ensinamentos mais próximos da ascensão espiritual, né? Igual eu falei, você já começa a conhecer a sua consciência, né? É um estado muito legal, né? Porque você também já começa a se preocupar com os outros, já começa a querer passar para os outros o conhecimento que você tem. Então, é um estado assim muito prazeroso, vamos dizer assim, né? Então, e você não fica mais contido dentro de si, verbaliza melhor os seus sentimentos, né? Vamos falar aí do chakra da garganta, né? Então, é onde você coloca para fora e se comunica melhor, se relaciona melhor com as pessoas ao seu redor, né? E onde você começa a prosperar, muito legal. Por quê? Porque quando você começa a colocar para fora os seus conhecimentos, e se você também, outra coisa que é muito legal, otimizar o seu tempo, o seu espaço, né? Você começa a perceber o espaço, né, onde transita os mundos, né, que é muito legal. Então, sua ascensão, ela vai acontecer muito mais rápido, né? E você começa a otimizar esses processos muito mais rápido, né? Pessoal, vocês estão vendo uma fumacinha subir? Não é que tá pegando fogo no vídeo, não. É que é incenso, tô queimando incenso, né? Então, pessoal, então você começa a prosperar, né, para o seu melhor, não só o seu melhor, não só para si, mas também para os outros, né? Muito interessante, né? Então, é um estado de vida onde você aí começa a transferir, né? Igual, por exemplo, um pintor, você vai ver uma obra de arte, você vai no museu, enfim, quando chegar lá, você fica assim olhando para o quadro, né? Você fala, nossa, eu não estou entendendo nada, né? Por quê? Porque é um mundo de erudição. Então, ali não, muita gente, né, não consegue ter a percepção, o que o artista, né, daquela tela quis passar, ou de uma arte, por exemplo, quis passar. Qual o significado, né? Então, a gente fica preso, né, na intelectualidade. Tenho amigos, por exemplo, né, que falam assim, ai, Anthony, eu fui viajar, mas quando chegou lá na viagem onde eu estava, né, eu não consegui ficar bem feliz, por quê? Porque tinha um pessoal
E esse pessoal eu não conhecia direito, a gente não trocava ideia, né? Quando trocávamos ideias, o raciocínio das pessoas, o que falavam, né? As fofocas que falavam, não era de acordo comigo, então eu me senti muito sozinho. Então você fica nesse mundo de erudição. E é verdade, às vezes você está numa festa ou num lugar, pode ter 1000 pessoas, mas o propósito de vida, a questão das pessoas, né, até o intelecto das pessoas, né, não faz a sinergia, né? Então você se sente sozinho, você fala, ai, não tem nada a ver comigo, né? Esse é um mundo diferente do meu, né? Vamos dizer assim, né? Então, o mundo de erudição, o bom é quando você consegue, dentro igual, por exemplo, agora, né? Eu tinha essa dificuldade até de se comunicar na questão de passar todo o conhecimento, todo o meu trâmite, toda a minha ascensão em questão espiritual. Quando eu fui convidado pelo universo, que eu falo convite, né? Quando eu fui convidado pelo universo, que eu estava na minha consciência, né? Que foi um patamar muito legal, que eu cheguei numa idade que tem isso também muito bom, de fazer a minha ascensão espiritual. Eu comecei a me modificar, né? E você começa a se modificar de dentro para fora, né? Um dos aspectos também é a questão da sua conduta, né? Do seu comportamento em relação aos 4 reinos, igual eu falo no processo da mônada, né? Quem não viu ainda, vá lá no meu canal, tem uns vídeos eu falando sobre a família das mônadas, falando sobre as dimensões, né? É muito interessante. E, quando você consegue, quando você é convidado para fazer essa ascensão espiritual, você começa a se modificar perante os 4 reinos, né? Você começa a observar os seres inanimados de uma forma, você começa a observar no seu estado de erudição, você começa a ver a beleza da árvore, a beleza dos animais, né? Qual a função dos animais em relação à terra. Você começa a observar a, a, o próprio ser humano, como ele atua, como é que você tem que se comportar com ele, os mundos que você vai entrando, para que você comece a fazer esse equilíbrio muito legal, né? Então, pessoal, assim, já vou agradecer vocês, né, pelo mais um vídeo, né? Depois eu venho com o oitavo, né, oitavo vídeo. Aí eu vou falar sobre absorção, né? Então, só para dar para vocês ficarem assim aguçados, né, que é legal, né? A absorção é um antepenúltimo, né? Esse é um estado muito legal, porque você está num momento assim de cura e está também se preparando, né? Aí você já está mais em comunhão com o universo, com a espiritualidade, você está compreendendo todo já o sistema, né? Já está assim, vendo as ligações existentes, né? Observando o cosmo, como que ele, né? Já está observando que a Terra é redonda, né? Então, mal barato, né? Aí já vai observando assim os fatores existentes que vai mexendo com a gente, mexendo com a outra coisa muito legal que começa a mexer, quando nós ficando com a intuição mais aguçada do que já era, né? E também as premonições que temos, né? Então, a gente, inclusive agora, com o que estamos passando no momento, né? Que todos já sabem, começa a gente fica mais sensível a isto, né? Começa a deliberar essa energia e não entrar na questão do medo, né? Que é a gente foge dessa densidade, né? E começa a equilibrar, né? E elevando o quê? A nossa, o nosso estado de vida,
deliberando nos mundos da melhor forma, e nisso você aumenta o quê? A imunidade, né? Então, pessoal, no próximo vídeo, assim, eu gostaria que vocês, quem não é inscrito, se inscrevam. Por quê? Porque automaticamente o YouTube já dá o toque para vocês de que eu lancei já o vídeo, né? E também vocês não perdem para chegar até o topo, né? Porque, inclusive, foi feito um comentário falando que é uma viagem, realmente é uma viagem muito legal, é uma viagem onde você não paga nada, né, gratuito, e nessa viagem você vai é, é, arrumando os seus mundos dentro de você, né? E não só nessa conexão de 3D junto com a dimensão também do 5D. Então você vai se autoconhecendo, muito legal, que é uma auto-reformulação de ser humano, como que você está atuando como ser humano, né? E também na questão não só como ser humano, né? Também na questão da sua espiritualidade. Você começa a aprender a lidar melhor também com a sua conexão com a espiritualidade. Pessoal, assim, de novo, né? É, muito grato pelos incentivos, pelos comentários, né? Pelos likes, né? Também pelas visualizações, por quê? Porque a gente percebe-se que tá abrangendo aí, né? Muita gente. Então, eu agradeço assim do fundo do coração e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar sobre absorção.